a situação, a pedra jogada bem longe, uma coisa que os seres humanos não conseguiriam fazer por conta própria, né? Porque foram precisos vários homens para rolar aquela pedra para fechar o sepulcro. E ali a pedra parecia que tinha sido arrebentada, estava jogada longe. Os soldados tinham deixado as capas para trás, tinham corrido, tinham fugido, né? E dentro do sepulcro estava tudo arrumado, os lençóis, a mortalha. Então tudo aquilo ali indicava que não foram os soldados que foram arrumar o sepulcro, não foram os soldados que fizeram toda aquela aquele movimento com a pedra, muito menos ladrões de túmulos. Isso estava fora de cogitação. Só tem um personagem que poderia fazer aquilo, que era o próprio Jesus. Só que os discípulos e Maria Madalena não pegaram isso de primeira. Apenas João pegou isso, entendeu que Jesus havia ressuscitado, mas Maria e Pedro não captaram isso. Então hoje, na quinta-feira, nós vamos estudar especificamente sobre Maria. Se a gente vai lá para João 20, em João 20, do 11 ao 13, nós vemos aqui que Pedro e João voltaram para casa, né? Mas Maria permaneceu lá chorando. Ela tinha um apego especial por Jesus, porque essa Maria tinha sido libertada por Jesus. Ela esteve possessa por 7 demônios e Jesus libertou ela de cada um desses demônios. E ela, em gratidão, ela foi aquela que comprou aquele vaso dela abaixo, ungiu os pés de Jesus e com seus cabelos ela enxugou os pés. Então ela tinha uma gratidão, ela tinha um amor, um carinho tão grande por Cristo, que por isso que ela estava chorando ali desconsoladamente. Quando os discípulos foram embora, ela permaneceu ali no sepulcro. Então aqui do 11 ao 13, olha, enquanto ela chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Então ela não tinha entendido o sentido do túmulo vazio. João havia entendido, mas ela não. Ela ainda pensava que os soldados tinham levado ele para algum lugar, ou algum ladrão tinha pego o corpo, tinha levado também, né? Inclusive, quando ocorreu a ressurreição e os soldados foram até as autoridades, foram até os fariseus para contar o que aconteceu, os fariseus subornaram os soldados para espalhar a versão de que os discípulos haviam roubado o corpo. Só que vocês sabem que no momento em que Jesus ressuscitou, muitos outros foram ressuscitados também. Então, essas pessoas que ressuscitaram, elas saíram pela cidade e todo mundo viu que aquelas pessoas haviam voltado à vida. E então, muita gente não acreditou naquela mentira que os soldados contaram. Então, no momento da ressurreição de Jesus, outros ressuscitaram também. E saíram anunciando pela cidade que Jesus era o Messias e que eles ressuscitaram porque ele havia ressuscitado. Então isso desmentiu aquela versão que os fariseus colocaram. Só que os discípulos estavam muito tristes. Eles não prestaram atenção nisso. Eles ficaram todo aquele sábado e aquele domingo de manhã reclusos lá no cenáculo, lá naquela sala onde houve a Santa Ceia, chorando, tristes, frustrados. Os planos deles haviam sido, na mente deles tinham ido por água abaixo, porque aquele que eles esperavam que seria o Messias, aquele que eles esperavam que ele liderar o povo de Israel e que eles iam ter posições de destaque, né, ao seu redor, agora estava morto, agora estava sepultado, né? Então eles estavam tão tristes, estavam tão para baixo, que eles nem perceberam essa esse acontecimento das ressurreições daquelas pessoas. Mas voltando para Maria. Maria agora estava lá, na beira do sepulcro, na porta do sepulcro,
E agora ela vê esses dois anjos, né, onde Jesus tinha sido sepultado. E ela nem estranha que eram anjos, ela nem percebe, ela nem fica espantada quando vê esses dois anjos, de tanta tristeza que ela tinha. E aí os anjos perguntam: por que você está chorando? E ela diz: porque levaram meu senhor, não sei onde puseram. Agora o verso 14. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Você já passou por alguma situação difícil, algum momento de sofrimento, e por conta disso você não conseguiu reconhecer a voz de Deus? Já passou por alguma situação assim? Você está tão sobrecarregado que não percebeu a presença de Jesus na sua vida? Acho que todo mundo que já passou por algum momento assim. Muita gente passa por isso. Você passou por um momento assim, tanta angústia, que achou que Deus não estava mais ouvindo, achou que Deus não estava mais se importando com você, parece que deixou você para lá. Embora a gente saiba que Deus está conosco todos os momentos, mas como nós somos seres humanos, em alguns momentos a fé falha. Em alguns momentos a gente sente que a gente parece que não percebe que Ele está ali. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz, agonizando, já naqueles últimos momentos, ele também sentiu a distância do Pai. Ele sentiu o afastamento do Pai. Quando tudo ficou escuro, quando ele já estava ali quase asfixiado pelo peso da cruz, pelo peso de estar pendurado, ele também perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Então, se essa sensação aconteceu com o próprio Cristo, acontece com qualquer ser humano. Então, Jesus apareceu para Maria, agora ressuscitado, e ela ainda pensou que era quem? Olha aí, ó o verso 15. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Então ela pensou que era outra coisa, ela pensou que era um jardineiro, ela pensou que era uma pessoa qualquer. Ela não atinou que aquele ali fosse Jesus, ela não atinou que aquele fosse o Cristo. E aí, agora Jesus se revela. Agora Jesus, ele diz uma palavra e desmonta ela. Olha o verso 16. Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Eu ia colocar uma música, mas não deu certo. Essa música dizia assim, que quando Cristo diz o seu nome, tudo em volta se ilumina, pois ninguém no mundo inteiro diz o seu nome assim. A dor se transforma em alegria, as trevas viram dia quando Cristo diz o seu nome. Não tem mais ninguém no mundo que diga o seu nome do jeito que Jesus diz. Quando ele fala o seu nome, é de uma maneira especial, porque foi ele quem colocou. Ele é quem desenhou a sua identidade. Ele quem projetou você. Ele criou você você foi feito à mão. Então, quando ele diz o seu nome, é de uma maneira diferente do que sua esposa diz, seu esposo diz, sua mãe, seu pai, sua família diz, as pessoas que você mais ama. Ele sabe quem é você. Ele conhece você por inteiro. Então, quando ele fala quem você é porque ele quer transformar você naquilo que ele deseja que você seja. Então, quando ele disse Maria, aí isso transformou, isso ali, ela entendeu que aquele era Cristo, que ele não era uma pessoa qualquer. Porque o jardineiro podia até conhecer ela, se fosse o jardineiro. Mas pelo tom de voz, pela maneira como falou, ali ela entendeu que aquele ali era alguém muito maior do que qualquer outra pessoa que ela conhecesse. Aquele só poderia ser o mestre, só poderia ser o Rabone. E ali ela se emociona e vai abraçar o mestre, só que o que ele diz? Olha, ela disse que já ouviu Jesus chamar o nome dela. E acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência de ouvir Deus chamando seu nome. É diferente. Não é uma pessoa qualquer chamando, é uma voz diferente, é uma voz especial. E aí ela vai tentar abraçar Cristo, né? Ao verso 17. Jesus continuou: não me detens, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus.
perceberam que a primeira pessoa que Jesus apareceu após a sua ressurreição não foi para nenhum dos 12, e agora eram 11, né? Não foi para nenhum dos 11, não foi para nenhum dos discípulos. Ele não apareceu para João primeiro, que era o discípulo amado, o discípulo que, segundo João, era o discípulo que Jesus mais amava. Ele não apareceu para Pedro, que era o mais velho dos discípulos, que era o mais, né? Jesus não apareceu para nenhum dos discípulos, para Maria Madalena. Essa mulher havia tido essa transformação, como eu disse no começo. Essa mulher teve ela teve uma conversão, uma experiência de conversão tão grande, tão poderosa, e ela era tão agradecida a Jesus, tão grata, que ela permaneceu ali no túmulo, e Jesus fez questão de aparecer primeiro para ela. Olha como a graça de Deus é incrível, olha como a graça de Deus é inigualável. Ele aparece para as pessoas mais improváveis. Jesus apareceu para a pessoa mais, talvez a mais, de todos ali. Tem até um filme que conta como seria, como foi, por exemplo, a história de Tomé. E aí quando Maria chega do sepulcro, depois desse acontecimento aqui, chega lá para contar para os discípulos com Tomé, por exemplo, não acredita e diz: Maria, por que o mestre apareceria para você primeiro? Ele poderia aparecer para a mãe dele, poderia aparecer para nós que estamos aqui seguindo ele há 3 anos e meio. Por que ele apareceria para você primeiro? Duvidando do que ela falou. Ninguém acreditava que o mestre ia aparecer primeiro para Maria. Mas Deus aparece, Jesus aparece para aqueles a quem ele perdoou mais, aqueles a quem ele restaurou a vida. A graça de Deus é uma coisa que não dá para a gente explicar, não é por merecimento, é um presente que ele nos dá. Então, Jesus apareceu primeiro para ela. Então, amigos, ela foi e contou para os discípulos, mas eles não acreditaram. Apesar de Jesus ter anunciado várias vezes que ele ia ressuscitar, eles permaneceram incrédulos. Eles permaneceram sem acreditar no relato dela e das outras mulheres, porque aqui em João não fala, mas nos outros evangelhos fala. E nos outros evangelhos diz que as mulheres foram ao sepulcro e ali o anjo disse: olha, não está aqui, mas ressuscitou. Certo? Então, eles nem acreditaram em Maria e nem nas outras mulheres. Mas aí depois Jesus aparece. E é isso que a gente vai ver amanhã, na sexta-feira. Mas, irmãos, se não fosse a ressurreição, do que valeria a nossa fé? Se não fosse o fato de Jesus ter saído da tumba, do que adiantaria a gente estar aqui? Nós não acreditamos num Cristo morto. Nós acreditamos num Cristo vivo. E porque ele vive, você pode crer no amanhã. Porque ele vive, nós temos a certeza que um dia nós vamos ressuscitar também. O nosso Deus, ele está vivo. E ele está disponível para ouvir você, para perdoar seus pecados, para interceder por você. Ele está todos os dias na frente do Pai. E na mão dele está o seu nome. Na mão dele está o nome de toda a humanidade. Todos aqueles que aceitam o seu sacrifício, ele intercede diante do Pai, perdoa nossos pecados, apaga e esquece. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Messias. E é por causa dele que nós estamos aqui. Nele movemos e nele existimos. Então, que a vida dele, que a vida que ele comprou com seu sangue, possa invadir, possa encher a sua vida hoje. Ele não nos promete apenas a vida eterna, mas também hoje uma vida com abundância. E nós possamos viver um trailer de como vai ser o céu aqui. É tudo isso. Tudo isso é um presente que a cruz nos deixou e que a ressurreição validou. Então, que nós possamos crer ainda mais no nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, e Senhor, nós estamos como Maria, nos detendo, Senhor, naquele túmulo, para querer encontrar o Senhor pessoalmente. Sim. Ainda estamos aqui, nesse mundo cheio de pecado, nesse mundo cheio de dor, mas ansiosos para ouvir a Tua voz audível. Hoje nós ouvimos ela pelo pensamento, ouvimos pela Tua palavra, mas um dia nós veremos o Senhor face a face. Amém. E ouviremos a Tua voz. E assim como Maria, nós vamos poder agora abraçá-lo, finalmente, sem o impedimento do pecado, sem o impedimento da natureza pecaminosa. Nós vamos poder te abraçar e viver junto com o Senhor por toda a eternidade. Amém, Senhor. Então,
nos consagra, Senhor, nos prepara, nos ajuda a permanecer, a nos santificar para estarmos naquele dia. Fica conosco, abençoa o estudo do livro, serviço cristão, nos ajuda, Senhor, a cumprir bem a tua missão, em nome de Jesus. Amém. Amém.